Oi, eu sou Lisa Mandetta e nesse vídeo eu vou falar com você sobre como você pode melhorar o seu relacionamento com o tipo 6 no Eneagrama. Para mim é um dos temas que eu mais gosto. Eu sei que a gente ama estudar sobre autoconhecimento. Se você está nesse canal ou se alguém te mandou esse vídeo, é porque minimamente você tem alguma coisa envolvida com autoconhecimento. E o Eneagrama é uma sabedoria de mais de 2000 anos que explica muito, explica cirurgicamente como as pessoas funcionam, e não é só isso, né? Não é só lado psicológico, tem um lado também de reconexão com algo maior. Então é uma sabedoria que nos ajuda a desenvolver, a nos desenvolver muito. Mas, como eu sempre lembro, eu tenho 10 anos que eu estudo, que eu ensino e que eu atendo as pessoas, né? Ou seja, dando aula ou no atendimento individual, fazendo isso tudo com o auxílio do Eneagrama. E eu sempre lembro os meus alunos que não adianta você ser um especialista em Eneagrama, não adianta você saber tudo de Eneagrama, ter certeza do seu tipo, do seu subtipo, conhecer tudo, e ó, que é difícil conhecer tudo, tá? Eu tenho 10 anos que eu faço isso quase que dioturnamente e basicamente toda semana, se não todo dia, eu conheço alguma coisa nova dessa sabedoria. Mas enfim, você pode ser um grande conhecedor de Eneagrama, mas se você é uma pessoa de difícil trato, se você é uma pessoa que tem muitas angústias nos seus relacionamentos, se você é uma pessoa que as pessoas não contam com você, não te procuram quando precisa de alguma coisa, se você é muito mais lenha nos relacionamentos do que calmaria, eu sugiro você dar uma olhadinha em algumas coisas que você precisa mudar, porque muitas vezes é isso, né? A gente conhece pessoas que sabem tudo de, né, seja de eneagrama, seja de outra coisa, mas é uma pessoa difícil de conviver, é uma pessoa que não, as pessoas não querem estar perto, porque ela gera mais confusão do que outra coisa. Então eu acho que a gente está numa era de conhecimento, não de sabedoria, né? Mas numa era de conhecimento, todo mundo conhece tudo, todo mundo tem acesso a tudo o que quiser, com uma facilidade muito grande, com qualidade, inclusive. Mas muitas vezes nos falta sabedoria, sobretudo para lidar com os outros. Então, esse tema é um tema que eu gosto muito, que é um tema assim, para quem já sabe o tipo, para quem já tem uma noção do tipo das pessoas ao seu redor, e ela quer melhorar um pouco o tratamento, melhorar um pouco, porque muitas vezes a nossa intenção é positiva, mas o que a gente faz, o nosso comportamento fere o outro. E isso a gente aprende com o Eneagrama. O Eneagrama é um grande professor, né, de compaixão, de como os outros funcionam, de como os outros veem o mundo. Se você falar para um tipo 6, por exemplo, ai, amanhã eu quero conversar com você. Eu acho que ninguém gosta muito dessa frase, né? Acho que todo mundo quer minimamente ansioso. Tem gente que vai falar, não tem problema nenhum. Tá, eu te admiro por isso. Mas eu acho que ninguém gosta muito dessa frase. Mas se você falar isso para um tipo 6, você vai levar ele para um nível de estresse enorme, né? Eu já conheci vários casos de tipo 6 que relataram entre um dia e o outro que a pessoa falou assim, vamos conversar amanhã? Eu quero conversar um assunto com você. E esse, entre o espaço do tempo, né, que a pessoa falou essa frase e até a conversa, rolou um monte de coisa, assim, de tipo de imaginar cenários mais catastróficos possíveis. E às vezes é uma frase inocente que a gente fala. Então, só dando um exemplo de tanto que a gente pode ser nocivo nos nossos relacionamentos. Então, bora lá, gente. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te falar que essa série é uma série dos 9 tipos do Eneagrama. Então, tudo isso que está sendo falado para o tipo 6 vai ser falado para todos os tipos. E não só isso, tá? Porque existem vários tipos 6 que são completamente diferentes um dos outros, tá? Isso se deve a algumas coisas, por exemplo, a um instinto predominante, tem vídeo no canal explicando isso, se deve a algumas variações, sobretudo sobre o nível de desenvolvimento, o nível de maturidade que essa pessoa está dentro do seu próprio tipo. Então a gente sabe que a gente forma o tipo na primeira infância e morre com o nosso tipo, né? Até o último dia da nossa vida a gente vai ser o mesmo tipo, mas a gente tem níveis de maturidade que a gente pode ir se desenvolvendo, que a gente pode ir se transformando. Isso é a beleza do ser humano, né? A gente vai se desenvolvendo, a gente vai conhecendo coisas novas, a gente tem uma possibilidade de transformação muito grande, né? Então, possivelmente, você tem uma vida completamente diferente dos seus avós. E isso é uma das belezas ou maldições do ser humano, né? O que eu quero te dizer é que existe uma primeira parte desse vídeo aqui. A primeira parte eu tô te mostrando como que é um tipo 6 bem desenvolvido e como é um tipo 6 no nível de desenvolvimento baixo. Isso tudo vai te ajudar a você entender como é que é esse tipo que você está convivendo, como você pode melhorar como você pode se ajustar para melhorar o convívio com ele. Não vai esperar que ele mude, né? Porque ele não tá aqui assistindo esse vídeo, porque ele não buscou autoconhecimento. Então esse vídeo, ele, teoricamente, não é para um tipo 6 assistir. Eu acho que se você é tipo 6 e vai assistir, tudo bem, você vai ganhar com isso. Mas ele é para quem convive com o tipo 6. E você sabe, se você é estudante de Eneagrama, você sabe que esse é o tipo que vários autores de Eneagrama falam que é o tipo que mais existe no mundo. E aí existem algumas teorias para isso, eu já devo ter falado, né, quem é aluno meu na Escola 963, que é a minha escola de educação continuada em Eneagrama, já sabe, né, o porquê que existem, né, o porquê dele ser o maior, estar em maior número.
O fato é o seguinte, eu tenho quase 10 anos fazendo isso, né? Então eu já vi isso na prática, no sentido de que todas as turmas, empresas, né, nos próprios atendimentos individuais, o 6 ele tem uma quantidade geralmente maior mesmo, tá? Quando junta uma turma, né, uma amostra um pouco maior. Então, vale a pena ou não você saber como é que convive com esse tipo, né? Pode ser que você seja desse tipo ou não, mas muita chance de você conviver. Ser filho de um, ser pai de um, ser mãe, ser colega de trabalho, sócio, enfim. Vale a pena você entender como esse tipo funciona, tá bem? Então é isso, gente. Você vai atestar se você tá entendendo mesmo sobre Enneagrama, se você tá usando da melhor maneira possível o Enneagrama, se você for uma pessoa melhor com as pessoas ao seu redor, tá? Então vamos lá, o tipo 6, ele é um mental dentro do Enneagrama. Tudo começa pelo centro de inteligência. A gente vai ter 3 tipos que são emocionais, 3 tipos que são físicos e 3 tipos que são mentais. O tipo 6 é um mental no Enneagrama, e ele é um mental, se você for olhar para o símbolo, ele tá no meio do centro mental, e também ele é um tipo do triângulo. Isso significa que muitas vezes ele é um mental que não valida as próprias ideias, ele precisa de validação externa. A gente está falando, significa várias outras coisas, mas assim, hoje a gente está falando de um tipo que pode ser indeciso, que pode ser ambivalente. O Russ Hudson, que é um grande professor de Enneagrama, ele diz uma frase que cabe muito aqui, que é assim, ó, tudo que a gente fala sobre o tipo 6, a gente também pode falar o contrário. Então a gente está falando de um tipo que ele tem uma certa insegurança como base de vida, uma certa indecisão. Cabe a você que convive com ele ser o mais claro possível. Mesmo assim, ele vai ficar olhando para você buscando incoerências. Imagina se você for incoerente, né? Eu vou fazer um passadão geral aqui de alguns itens que são importantes. Lembrando, eu sei que tem muito aluno meu que assiste, que gosta também do YouTube, e você sabe que essa aula completa de como lidar com os tipos, né, e inclusive com os subtipos, elas estão lá no seu módulo de guia de relacionamento. Então, você entra lá na sua plataforma da Escola 963, tem mais de 170 aulas hoje, né, a gente tá falando em novembro de 2023, então você tem 170 aulas para assistir, e tem um módulo que é guia de relacionamentos, e aí você vai ter lá como lidar com o seu filho tipo 6, como lidar com o seu colega de trabalho tipo 6, como lidar com o seu parceiro, né, amoroso tipo 6, e o 6 autopreservação, e o 6 sexual, e o 6 social. Então, a aula completona tá lá, eu não consigo trazer tudo para cá, como você sabe, mas você que é aluno, você tem acesso a todos esses detalhes, e fora que a aula da escola, ela é recheada, né, de vários exemplos, tudo, mas o que eu acho mais interessante é a participação, né, da nossa comunidade. Então, o Enneagrama a gente aprende mesmo quando a gente convive com os outros tipos, quando a gente vê o depoimento de alguém que convive com um tipo, que é filho, que é, enfim, isso enriquece muito. Então, tudo isso você tem lá na Escola 963, tá? Se você quer conhecer a escola, tem o link aqui abaixo, você vai lá e veja como funciona. Gente, eu vou fazer batidão aqui, então, as coisas que você precisa prestar atenção, e aí eu volto em algumas coisas que eu acho importantes, tá bom? Vamos lá, dica pra você conviver melhor com o tipo 6, tá bom? O tipo 6 precisa de garantias, então seja claro, fale, olha, eu vou te entregar em tal data, no nosso relacionamento eu prometo fazer isso, ele vai precisar de garantias, eu volto nisso daqui a pouquinho. O próximo tópico ele acha que ele vai ser ferido ou que ele vai ser traído. Tá? Então ele tem um sentimento assim, vai acontecer alguma coisa errada. Tem muito tipo 6. Entenda, eu vou falar uma frase aqui, mas essa pode também ser a frase da sua vida e você não ser um tipo 6, tá? Mas assim, isso é uma tônica do tipo 6 que é falar assim, putz, tá tudo tão bem, vai acontecer alguma coisa errada. Então ele tem uma hipervigilância, assim, vai acontecer alguma coisa errada. E ele acha que ele vai ser traído, ou vai ser atacado de alguma forma, ou vai ser ferido de alguma forma. Então entenda que isso pode acontecer, tá bem? Ele tem um faro para incoerência, então saiba que você convive com o tipo 6, ele vai estar analisando se o que você fala é o que você faz, se você muda, né, de opinião com frequência, se você tem incoerências na sua vida. Isso é um desafio muito grande, né, porque é inerente ao ser humano ser incoerente, né. É uma coisa importante para quem trabalha com o tipo 6, ele tem amnésia em relação ao sucesso. Posso voltar a falar sobre isso também. Eu tô falando todos os tópicos, tá? E o que eu não voltar e você tiver curiosidade, me puxa aqui nos comentários, eu volto e falo com mais calma, tá bom? Ele se enfraquece com comparações, eu quero voltar para falar sobre isso também. E ele supervaloriza as autoridades, tá bom? Ele tem uma supervalorização, assim, o que a autoridade falou, tá falado. Ou, lembra do Russ? Tudo que a gente fala do tipo 6, o contrário também pode ser dito. Ou ele subestima, ou ele negligencia, ele finge que não existe a tal da autoridade, ele se rebela contra. Então essas coisas podem acontecer. Vamos voltar a alguns pontos importantes também, fiz um panorama geral, vamos voltar a alguns pontos importantes. Gente, ele precisa de garantias, é o primeiro tópico que eu falei.
O tipo 6, como você sabe, ele tem um mecanismo de defesa que é a projeção. Então, muitas coisas que ele sente, ele vai projetar em você. Vamos supor que você, sei lá, namora com o tipo 6. E ele começa a falar assim, você não tá muito feliz, né? Você tá se sentindo meio preso nesse relacionamento, né? Ah, eu tô sentindo você meio distante, né? Você já foi mais apegado, já foi mais próximo. Na verdade, possivelmente, isso é uma coisa que tá dentro dele. Que ele tá sentindo, que ele tá com medo de assumir que está acontecendo com ele, e aí ele projeta em você. Então tem uma projeção grande, às vezes ele acha que o outro tá inseguro e ele tá inseguro, né? E tem essa coisa do, às vezes, ele consegue projetar muito bem no outro o que ele sente. Obviamente, se você convive com o tipo 6, ele não vai saber disso, se ele não parou para pensar ainda sobre isso, se ele não tem uma noção de que esse é possivelmente um mecanismo de defesa dele, que ele veio para a vida desde pequenininho, isso para ele é a vida dele, né? E se ele não parou para se perceber, ele não percebe que isso é meio que uma ilusão da personalidade, né? Que foi importante para ele vir para a vida e que ele pode mudar isso. Então, o nosso combinado dentro do Eneagrama, então todas as pessoas que trabalham com o Eneagrama de maneira muito séria, que estudam e que trabalham com o Eneagrama, a gente tem um combinado muito forte em não tipificar os outros. Então, você não precisa chegar para a pessoa que você convive e falar, você tá falando isso porque você é um tipo 6. Você não precisa fazer isso. Até porque você vai afastar essa pessoa da possibilidade de conhecer, né, o Eneagrama e se desenvolver junto com você. Quando as pessoas ao nosso redor se desenvolvem junto com a gente, pode ser muito bom, né? Então, você não precisa fazer isso, não precisa falar, né? Você tá fazendo isso porque você é um tipo 6. Mas você já pode ficar ligado nessas questões, sabe? De que isso não é um problema seu, que é um problema dele. E, ao mesmo tempo, como ele precisa de garantias, você pode ser um pouco mais claro, né? Vamos imaginar, um tipo 6 se relacionando com um tipo 5. O tipo 5 tem uma dificuldade muito grande em falar, em expor os sentimentos, né? Em expressar o que está sentindo. Então, você que é um tipo 5, que convive com o tipo 6, saiba que essas lacunas, né? Esses silêncios, essas coisas não ditas, elas podem virar monstros nas nossas cabeças, porque você sabe que eu sou uma tipo 6 também, né? Então, isso daqui pode virar um monstro nas nossas cabeças que somos tipo 6. Tá? Então, falem mais. Ai, Luísa, eu não consigo falar, pra mim é muito difícil. Escreva, demonstre, vai estudar a linguagem do amor, veja como é que é a pessoa que você se relaciona, né? Não só em relacionamentos íntimos, mas que você se relaciona em geral. Veja como ela percebe que você gosta dela, que você está atento a ela, tá? Então, tem um monte de incoerências no sentido de que, às vezes, a pessoa tá completamente ali gostando do tipo 6, né? Profissionalmente, amorosamente, de trabalho, de amigo que seja, mas ele tá passando um recado de que não. E aí o tipo 6, ou não tá passando recado nenhum, tá em silêncio, né? Mas o silêncio também passa um recado. O problema é que o tipo 6, sobretudo o não desenvolvido, ele vai transformar tudo isso numa catástrofe, sabe? Do sentido de já tá com outra pessoa, não gosta de mim mais, ou já vai me demitir, tá achando que eu não tô dando resultado nenhum, ou, né, enfim, a gente vai criando monstros nas nossas cabeças. Então, cuidado com isso, tá bom? Você que é tipo 6, eu sempre gosto de lembrar também da nossa filosofia de vida, que é a filosofia de acusação. Então, muitas vezes a gente terceiriza o que é responsabilidade nossa, a gente coloca a culpa no outro, a gente tem um olhar muito assim, né? Não faço isso porque fulano, né, não tá me permitindo. A gente quer achar um vilão pra nossa vida, sabe? E quando a gente muda essa chave é muito interessante, porque você passa a ser um ser humano, né, que depende dos outros, que convive com os outros, mas que é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida e parou de colocar a culpa no outro, tá? Cuidado com essa filosofia de acusação que nós, tipo, vocês temos mania de ter. Né? Amnésia em relação ao sucesso, isso cabe muito bem na vida profissional, né? Na pessoal também, mas cabe muito bem para quem trabalha com o tipo 6, sabe? Eu, como faço trabalho de atendimento individual há muitos anos, tem uma tarefa que eu gosto muito de passar para o tipo 6, que nomeie, coloque no papel 30 grandes coisas que você fez na sua vida, quando a insegurança, porque você que não é tipo 6, é importante você saber que muitos tipo 6 sente uma fraqueza no corpo, sente uma total incapacidade, um sentimento de incapacidade de não achar que não vai conseguir fazer as coisas na vida sozinho, sem apoio, sem validação, sem um monte de gente perto, sem um monte de gente para perguntar se é certo ou se é errado. Então, o que o tipo 6 precisa fazer para ontem é se fortalecer, sabe? Voltar a ter essa coragem que ele se desconectou na primeira infância. Então, é voltar a ter aquela força, aquela certeza de que as coisas vão dar certo. Isso pode ajudar muito quando a gente está naqueles momentos de incerteza.
O que pode nos ajudar muito é lembrar daqueles momentos que a gente foi muito fera, que a gente fez uma virada de chave na empresa, que a gente conseguiu dar luz, né? As mulheres geralmente gostam de lembrar do parto, dos primeiros meses da vida da criança. Enfim, tem um monte de coisa que a gente vai lembrando na nossa vida que a gente foi muito forte. Por quê? A criança tipo 6, geralmente ela foi a mais corajosa dos 9 tipos do Enneagrama. Então o 6, ele tem uma coragem, quem convive com 6 sabe disso. Quando o bicho pega mesmo, ele é o mais corajoso entre as pessoas, né? Quando a empresa tá passando por problema, quando a família aparece com alguém, né, que tá precisando de apoio porque tá doente, sei lá, qualquer problema muito grave, o tipo 6, ele se transforma, né? Ele para de ficar com medo das pequenas coisas e geralmente ele vira meio que o síndrome do herói mesmo, sabe? Então, o que vai acontecer aqui? É muito importante para quem convive com o tipo 6, ajudar ele a lembrar dessas coisas, sabe? Quando ele tá muito inseguro. Então, esse exercício que eu faço, né? Vai lá, senta, escreve 30 grandes coisas que você já fez na sua vida. Eu não sei se é uma surpresa para vocês, mas a maioria dos tipo 6 não consegue preencher nem 10. Então, eles voltam para mim e dizem, eu não estou conseguindo. Eu falei, não quero saber. Vai, se vira. Volta com os 30. E pode pedir ajuda, né? Aí eu falo pra eles, pode pedir ajuda. Vocês gostam de pedir ajuda mesmo? Então vai lá pedir ajuda. Aí as pessoas ao redor vão lembrando. E naturalmente eles passam do 30, tá? Dos 30 itens que eles fizeram, assim, de super destaque. E aí as pessoas vão lembrando, nossa, você salvou minha vida. Aquele conselho, porque a gente é muito conselheiro, né? Aquele conselho que você me deu, meu Deus, virou o rumo da minha vida. Aquela chamada que você deu na equipe, aquela coisa que aconteceu. Enfim, ele vai lembrando dessas 30 coisas e ele vai se fortalecendo. E isso não é que ele vai lembrar e guardar na gaveta, né? Essas memórias, elas precisam estar vivas com o tempo, no dia a dia mesmo, porque no dia a dia a gente dá uma bambeada, né? Então a insegurança vem com frequência, aí você lembra, putz, eu já fiz isso vai dar certo, né? A grande questão do 6, isso acontece muito com o mental é da tríade do medo, e a gente vive muito na antecipação, né? Então, na hora que a coisa tá acontecendo, a gente vai dar um jeito, e aí o antes é que pode matar a gente, sabe? Então, ele precisa lembrar dessa força, resgatar essa força dele, para que ele relembre, né? O quão forte ele pode ser, tá bem? Alguns tipos eu falei sobre enfraquecimento com comparação. Alguns tipos, eles gostam dessa competitividade, né? Eles gostam de saber o que o outro tá fazendo, eles gostam de alguém que fala assim, putz, você já viu o que fulano fez? Eles se alimentam, né? É um combustível para eles. Pro tipo 6, de novo eu vou falar da ambiguidade aqui, mas pro tipo 6, essa comparação enfraquece. Então, atenção você que é um líder 3, que é um líder, sei lá, 8, ou mesmo 1 com subtipo sexual. Tem muita gente que não se importa muito em saber o que o outro está fazendo. Para o tipo 6, isso pode enfraquecer. Então, muitas vezes você que é um líder que não se importa, você vai querer animar o seu, né, liderado, ou mesmo, sei lá, gente, né, vida pessoal também, né, filho ou parceiro, você vai querer animar ele falando o que as outras pessoas estão fazendo, falando do resultado das outras pessoas, e isso pode ser um tiro no pé, tá bom? Ao mesmo tempo, olha a ambiguidade aqui, a ausência de competição também pode levar o tipo 6 para uma paralisia, tá? A paralisia é algo frequente, é muito comum isso ao tipo 9 no Enneagrama, e muito comum também aqui ao tipo 6. De vez em quando a gente dá uns bugs, assim, né? Paralisa, sabe? Aquelas coisas meio que tem um monte de coisa pra fazer, aí vai dormir. Vai fazer uma coisa, vai ficar rolando o feed do Instagram. Então, essas paralisias, elas podem acontecer muito quando a gente tá muito desconectado e muito deixando a cabeça tomar conta, sabe? Então, você que tá liderando ou convivendo com o tipo 6, saiba que isso pode ser uma coisa que enfraqueça ele, tá bem? Pode enfraquecer. Bom, eu dei algumas dicas, assim, geral do tipo 6. Eu acho que você que convive com o tipo 6 precisa entender essas lacunas mentais. Então, o que não é dito, a gente vai... Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, que a gente vai dar um jeito de fazer um filme na nossa cabeça aqui. Então, quanto mais você conseguir falar, quanto mais você conseguir explicar, olha, eu vou entregar o relatório na terça, na segunda, viu que não vai entregar o relatório? Já explica. Já deixa avisado, sabe? Tem muito tipo 6 que fala assim, eu não tenho problema com notícia ruim, eu tenho problema de não ter notícia. Então, dê a notícia ruim logo, explica, fala, olha, eu vou ficar, né, um tempo, sei lá, quero passar um final de semana sozinho, mas é porque eu tô precisando, não tem nada a ver com você. Então, vai falando o máximo de coisas, tá? Mas preste atenção você que é homem, né? Como diz o outro, a mulher fala pra resolver as coisas e o homem só fala quando resolveu. Então, presta atenção você que é homem, tenta se expressar um pouco mais, convivendo com o tipo 6 mulheres, porque, de fato, de novo, se deixar,
o conteúdo aberto, né? Se deixar as lacunas abertas, o tipo 6 vai preencher com os monstrinhos da cabeça dele, tá? E aí, se você souber lidar direito, se você usar essas dicas que eu passei por aqui, você vai ter uma pessoa que é extremamente leal. Ele tende a ser um lutador mesmo, sabe? Ele quer lutar pela empresa, pela equipe, pelo relacionamento, pela família, ele quer agregar as pessoas, né? O tipo 6 no seu melhor, ele é um agregador, ele é quem cuida da gangue, né? Da matilha. Então, cabe muito a você que tá convivendo com o tipo 6, se você vai ter o melhor ou o pior dele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir e seguir o canal. Tem muita gente que assiste os vídeos, mas não segue, então segue o canal. Compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ajudar, sobretudo aquelas pessoas que gerenciam outras pessoas, né, que lideram outras pessoas, pessoas que têm filhos. E o Enneagrama é uma sabedoria que de fato transforma as vidas e a gente precisa meio que agradecer por a gente ter conhecido o Enneagrama. E uma das formas da gente agradecer é enviando esses conteúdos para o máximo de pessoas que você se preocupa, que você quer ver tendo uma vida melhor. Assista todos os vídeos dessa série, porque vai ter dicas fantásticas para lidar com os 9 tipos do Enneagrama. Beijo meu e até o próximo vídeo.